Boa noite. Eu fico muito feliz de poder participar do 20º Simpósio Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica. Eu gostaria de agradecer a todos por dividirem um pouco do seu tempo conosco hoje à noite, e em especial a comissão organizadora pelo convite para conversar com vocês sobre a história do Prêmio Paulo Gontijo e dos seus ganhadores ao longo dos anos. O Instituto Paulo Gontijo nasceu da crença do seu fundador de que a ciência é o maior patrimônio da humanidade. Os objetivos do IPG sempre foram disseminar a informação e promover o conhecimento sobre a esclerose lateral amiotrófica, contribuir para a melhoria das condições de atendimento de pacientes e familiares através do atendimento médico, multidisciplinar e de assistência social, e incentivar a pesquisa científica sobre a causa e a cura da esclerose lateral amiotrófica. Para atingir esse último objetivo, foi criado o Prêmio Instituto Paulo Gontijo em Medicina. Ele nasceu em 2007 como um prêmio ao melhor trabalho na área de esclerose lateral amiotrófica realizado no Brasil. Em 2009, ele passou a ser um prêmio internacional, e em 2011 foi incorporado como o prêmio oficial do Simpósio Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica e Doença do Neurônio Motor. Essa evolução foi bastante significativa, porque assim ele passou a ser um dos dois mais importantes prêmios na área de esclerose lateral amiotrófica que são concedidos no mundo, junto com o prêmio Sheila S. da Academia Americana de Neurologia. Ao longo dos anos, esses foram os nomes das pessoas responsáveis pela avaliação e escolha dos ganhadores do Prêmio Paulo Gontijo. Eu destaco o nome do Dr. Mamed de Carvalho, que é um neurologista português que serve como presidente da comissão julgadora do prêmio, e do Dr. Walter Bradley, que é um dos maiores especialistas mundiais em esclerose lateral amiotrófica. Mais recentemente, foram incorporados na comissão julgadora, de forma rotativa, alguns dos ganhadores do prêmio no passado, como uma forma de renovação e oxigenação de ideias da comissão. Bom, em 2007, o prêmio foi concedido à doutora Agnes Nishimura, que estudou uma forma de esclerose lateral amiotrófica familiar que é particular, ocorre particularmente no Brasil. Ela estudou 3 gerações de uma família de 26 pessoas, nas quais 11 foram examinadas e identificadas como tendo uma doença do neurônio motor com predomínio de envolvimento de neurônio motor inferior, tanto espinhal quanto bulbar. Ela foi capaz de mapear a mutação genética ao braço longo do cromossomo 20. Em estudos subsequentes, analisando um número maior de pacientes envolvidos, ela identificou 3 diferentes fenótipos ou formas de apresentação. Uma atrofia muscular espinhal, ou seja, um envolvimento exclusivo de neurônios motores inferiores de início tardio. Uma segunda, que era uma manifestação típica de esclerose lateral amiotrófica, com envolvimento de neurônios motores superiores e neurônios motores inferiores, e um terceiro tipo, que era de uma ELA atípica, onde tremor
era um sintoma importante. Ela identificou a proteína sintetizada por aquele gene mutado como sendo a VAP-B, e aqui mostrando a diferença entre o gene normal e o gene, a proteína normal e a proteína mutada, e que essa proteína mutante formava agregados intracelulares que a gente consegue ver aqui nessa coloração por fluoresceína. Em 2009, o ganhador do prêmio foi o Dr. Peter Carmelier. Ele estudou um fator de crescimento chamado fator de crescimento vascular endotelial tipo B. Apesar do nome, esse VEGF tem muito pouco efeito vascular, mas ele tem um efeito neuroprotetor em culturas neuronais. E aqui a gente vê uma cultura neuronal de neurônios mutantes para o desenvolvimento da ELA, então predispostos a desenvolver ela, tratados com VEGF, em comparação com a mesma cultura de neurônios tratadas com substância controle, onde se vê uma maior preservação de neurônios motores tratados por VEGF. Além disso, ao se analisar ratos com a mutação da SOD1, então ratos que desenvolvem uma forma de esclerose lateral amiotrófica, uma doença neuromotor, se vê que os ratos tratados com controle têm uma sobrevida menor do que ratos tratados com VEGF. Para se ter uma ideia da importância que o prêmio já vinha adquirindo em 2009, o Dr. Carmelier, 2 anos antes, havia ganho o prêmio Sheila S. E teve o interesse de concorrer para o prêmio Paulo Gontijo 2 anos depois, com um trabalho que era a evolução daquilo que ele já tinha apresentado na Academia Americana de Neurologia. Em 2011, já então incorporando o prêmio ao Simpósio Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica, doença do neurônio motor, se teve a decisão de focar em pesquisadores jovens com menos de 40 anos, porque se imaginou que seria a chance de ter um impacto maior ao se dar o prêmio para pesquisadores que estavam numa fase da sua carreira onde poderia ser decisivo eles continuarem na área de esclerose lateral amiotrófica ou mudarem para outra área de pesquisa. O primeiro ganhador dessa nova formulação do prêmio foi o Dr. Aaron Gitler, que estudou a interação entre 2 genes na modificação da doença. Ele usou culturas de fungos com uma mutação de TDP43, que é uma mutação que causa esclerose lateral amiotrófica em humanos, e submeteu essas culturas de fungos a diferentes outras mutações genéticas para ver se o efeito da toxicidade da TDP43 era aumentado por alguma, ou modificado por alguma dessas outras mutações. Ele viu que o gene PBP1, que é um homólogo do gene da taxina 2, aumentava a toxicidade do TDP43. Ele estudou isso depois dos fungos em moscas drosófilas, mostrando que o gene homólogo na mosca, que é o DATAX2, aumenta a toxicidade também. A gente vê aqui o efeito dele em células do olho da drosófila, né, aqui
o tecido controle, aqui o tecido com a mutação TDP43, havendo uma perda neuronal, e quando se tem a mutação tanto da TDP43 quanto do homólogo da taxina, há uma degeneração neuronal muito maior. Aqui a gente consegue ver isso não só em microscopia, mas também na função dessas moscas, onde moscas controle mantinham a função ao longo do tempo, moscas que tinham, aqui em preto, que tinham a mutação do TDP43, como era esperado, iam perdendo função mais rapidamente ao longo do tempo, mas mais rapidamente ainda as moscas que tinham mutação no TDP43 e no homólogo do gene da taxina, aqui em amarelo. Também, ao estudar modelos celulares, ou culturas celulares humanas, esse efeito se mantinha, né? E ele conseguiu ver que a taxina 2 e a TDP43 formavam agregados celulares em conjunto, mostrando, né, que a expansão intermediária da taxina 2, ou essa mutação da taxina 2, aumentava e modificava o risco de esclerose lateral amiotrófica. Qual a importância disso? É que isso se torna um alvo terapêutico em potencial para que se possa modificar a evolução da esclerose lateral amiotrófica através da manipulação de um outro gene que está associado a ela. Só retornando ao Dr. Aaron, em 2019, o Dr. Aaron, já não mais como um jovem pesquisador, foi agraciado pela Academia Americana de Neurologia com o prêmio Sheila Essay pela continuidade desses estudos, mostrando mais uma vez o impacto do prêmio Paulo Gontijo em fomentar a pesquisa. Em 2012, o prêmio foi concedido à doutora Rosa Rademakers, que identificou aquela que hoje é conhecida como a mutação mais frequente na esclerose lateral amiotrófica familiar, que é a mutação da C9orf72. Ela identificou essa mutação estudando pacientes com ela e demência frontotemporal, nos quais havia uma expansão desse gene. Nesses pacientes, eles tinham uma patologia com acúmulo de TDP43 e agregados de RNA, né, e como eu disse, foi identificada como sendo a mutação mais frequente de esclerose lateral amiotrófica familiar. Um ano depois, em 2013, por esse mesmo trabalho, a doutora Rademakers foi agraciada com o prêmio Sheila Essay da Academia Americana de Neurologia. Em 2013, o prêmio Paulo Gontijo foi dado ao Dr. Michael Van Es por um estudo sobre a interação de diferentes genes no desenvolvimento da ELA. Em vez de focar em apenas um gene, ele analisou pacientes com ELA tanto familiar quanto esporádica, analisou uma série de genes no TAR-DDP, que é o gene que sintetiza TDP43, FUS, SOD1, angiogenina e C9orf, e viu que havia uma associação de mutações em pacientes que era mais do que o esperado pelo acaso. Então, mostrando que há uma interação entre diferentes genes, aumentando o risco da doença.
Em 2014, a doutora Clotilde Larrieux-Touraine recebeu o prêmio por seus estudos relacionados a C9orf72, mas na identificação de um alvo terapêutico em potencial, que seria o uso de segmentos de oligonucleotídeos, né, segmentos de material genético que bloqueariam a síntese proteica pelo RNA de mutante. Então, isso, ao se administrar isso em animais de experimentação, ela viu que isso bloqueava a produção da proteína e que também fazia com que esses animais tivessem uma sobrevida maior. Isso, então, foi identificado como um potencial alvo terapêutico e, hoje, é a base de um medicamento, o Tofersen, que é um medicamento para o tratamento de pacientes com ELA familiar por C9orf72, que já está em fase 3 de investigação. Em 2015, o Dr. Garrett Bryan Miles foi o ganhador do prêmio com um estudo no qual ele analisava como essas mutações causavam ela. Então, ele estudou pacientes com mutação do TAR-DDP e da C9orf e viu que culturas de células tronco derivadas de pacientes com ambas as formas genéticas, elas formavam células viáveis, porém células que eram disfuncionais. Então, esses neurônios, eles se desenvolviam, mas eles tinham uma excitação maior, né? Aqui a gente tem descargas desencadeadas em neurônios normais, em cultura. Aqui, nessas mutações, tanto a TAR-DDP quanto a C9orf, mostrando uma maior frequência de disparo nesses neurônios. E a gente sabe que a excitação, a hiperestabilidade, a excitação excessiva de neurônios motores está relacionada com a degeneração neuronal. Então, esses pacientes tinham esses neurônios derivados de pacientes tinham inicialmente uma hiperexcitabilidade, seguido depois de perda de atividade elétrica e sináptica. O que é que a gente vê aqui? Inicialmente, eles têm uma estabilidade maior e depois se tem uma perda de atividade elétrica. Em 2016, o trabalho ganhador do Prêmio Paulo Gontijo analisava como que o C9orf72 e a taxina 2 interagiam para induzir morte neuronal. Vocês lembram que já falamos sobre outros trabalhos que mostravam que havia uma interação entre esses dois genes. Aqui a gente consegue ver por que isso acontece. Tá? Então, a gente sabe que mutações do gene C9orf72 são modificados por expansões do gene da taxina 2, certo? E que a redução da C9orf72 por sua mutação impede a autofagia, isso impede que haja uma limpeza celular, levando então à acumulação de agregados de TDP43 e proteína P6. Esse efeito pode ser revertido por outras proteínas do complexo, né? Então, a gente tem aqui o C972 com as outras proteínas envolvidas na formação desse complexo e que acabam, então, sendo alvos de
potenciais novos medicamentos, se eu conseguir modificar, né, essa interação, fazendo com que esse efeito de redução de autofagia deixe de existir. Em 2017, o prêmio foi para a doutora Marka von Peterswick, e num trabalho que ela analisava como a expansão do C9orf72, ou como essa mutação acabava em desenvolver a esclerose lateral amiotrófica. Ela mostrou que a expansão do C9orf levava a uma perda de expressão, isso é, a uma diminuição na síntese dessa proteína, na formação também de proteínas aberrantes e na geração de focos de RNA, isso é, em agregados de RNA que precipitavam dentro das células, como nesses pontos avermelhados. Ela estudou a amostra de córtex frontal e de cerebelo de 63 pacientes com ela ou doença ou demência frontotemporal, e ela caracterizou o tipo de agregado e a distribuição desses agregados, correlacionando isso com as manifestações clínicas da doença. Em 2018, o Dr. Rick Patani recebeu o prêmio por um trabalho na qual ele analisava como que se formavam esses agregados, né? Então, ele viu que neurônios que eram derivados de células-tronco com uma mutação VCP formavam uma ligação entre essa proteína, a proteína SFPQ, e um pedaço de material genético, né, retido no gene, um intron retido, que fazia com que essa proteína acabasse se deslocando do núcleo para o citoplasma de neurônios. E que isso acontecia tanto em culturas de neurônios, quanto em modelos animais, quanto em pacientes com esclerose amiotrófica, não só genética como esporádica. Mostrando, então, que essa alteração, essa retenção de intron, essa alteração em material genético é uma característica de ela, tanto hereditária quanto esporádica. E também um outro alvo terapêutico em potencial. Em 2019, a doutora Laura Farraiolo recebeu o prêmio por um trabalho na qual ela analisava o efeito de microRNAs na morte de neurônios motores. Ela conseguiu ver que vesículas secretadas por astrócitos induziam a morte de neurônios motores, e que o principal componente dessas vesículas eram microRNAs. Os microRNAs, eles inibem vários genes envolvidos no processo de crescimento e maturação axonal, que a gente vê aqui, né? Todos esses genes são influenciados pelos microRNAs, e cada um deles é um alvo terapêutico em potencial, se a gente puder desenvolver tratamentos que desinibam esses genes. Por último, no ano passado, o prêmio foi concedido a um pesquisador que saiu um pouco dessa área genética molecular e se dedicou mais à análise de como melhorar os ensaios clínicos de novos tratamentos na ELA. Eu acho que isso é bastante
sintomático e bastante revelador do momento em que a gente vive, no qual cada vez mais a gente tem a preocupação de testar um número maior de medicamentos de forma mais rápida e mais segura possível. Vocês sabem que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença heterogênea. Pacientes podem ser bem diferentes uns dos outros. Então, isso nos leva a uma dúvida de como selecionar melhor um grupo de pacientes para submeter a um estudo. Esse grupo, eles analisaram critérios de inclusão de um grande número de estudos publicados na literatura e criaram um modelo para estimar o efeito desses critérios de inclusão na sobrevida e declínio desses pacientes. Então, ver se esses critérios, sendo mais ou menos restritivos, faziam com que se selecionasse um grupo que talvez se comportasse diferente da população em geral. Isso é importante porque, dependendo do critério usado, tem estudos que têm uma exclusão de entre 14% e 95% de pacientes. Então, tem alguns estudos que são bastante inclusivos, que excluem muito poucos pacientes, então 14%, e outros que são bastante restritivos, que excluem um grande número de pacientes, que talvez os resultados desse estudo não sejam tão aplicáveis à população em geral. Eles viram que restringir os critérios de inclusão não tinha um dos efeitos que se busca com isso, que é reduzir a variabilidade da progressão, fazer com que se tenha um grupo mais uniforme de pacientes e que, então, qualquer efeito terapêutico seja mais facilmente observado. O que eles viram é que, se a gente pegar os traçados cheios, são dos estudos publicados, e os desculpe, os traçados cheios são a variabilidade normal na população, e o pontilhado são os estudos publicados em pacientes com evolução mais lenta, intermediária e mais rápida. A gente vê que com o uso de critérios restritivos, apesar de reduzir o número de pacientes com um prognóstico muito ruim, ainda assim se tem uma variabilidade bastante grande de progressão. Então, que não tem tanto daquele benefício potencial de se ter um grupo mais uniforme. Esse é um gráfico interessante que mostra se, ao invés de usar critérios restritivos de inclusão, a gente usar um modelo de sobrevida, qual é o efeito disso em alterar o número de pacientes que seriam elegíveis para participar de um estudo. Então, eles colocam aqui em laranja os diferentes estudos, quanto de percentagem de pacientes elegíveis esses estudos teriam, e aqui em preto, esses mesmos estudos, quanto teriam de elegibilidade se usassem, então, um modelo de estimativa de sobrevida. E se vê que um exemplo mais gritante é no estudo Ederavone, que é um estudo onde caracteristicamente a elegibilidade era muito baixa, só 10% dos pacientes fechavam os critérios para o estudo Ederavone. Se usasse, ao invés de critérios restritivos, um score de sobrevida, se aumentava para 48%. Então, mostrando que um score individual de risco, né, como o modelo de sobrevida do Encals, ele permite que se tenha uma elegibilidade maior
de pacientes, fazendo então com que esse grupo seja mais representativo da população em geral. Em 2021, ah, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, né? Estamos com as inscrições abertas, e convido, né, a todos que visitem as redes sociais do Instituto Paulo Gontijo, aonde a gente tem mais informações de como submeter sua pesquisa ao prêmio. Gostaria de mais uma vez agradecer e parabenizar a Brela pela realização do seu 20º simpósio e que eu, ao longo dos anos, tive muita honra de participar de um grande número deles. Muito obrigado.